Olá, essa é a nossa quarta aula, cujo tema é Platão e Aristóteles. E, cara, presta muita atenção, porque principalmente Platão, cara, essa parte que a gente vai estudar de Platão hoje cai com muita frequência. Então, fica bem atento para você não perder ali os detalhes e a linha de raciocínio, tá? Então a gente vai primeiro estudar o pensamento de Platão e depois estudar o pensamento de Aristóteles, e na terceira parte da aula eu vou fazer um comparativo entre esses dois filósofos. A gente começa a estudar Platão pela teoria das ideias. Essa teoria das ideias nada mais é do que a teoria que vai fundamentar todo, mas todo mesmo o pensamento de Platão. Então, a chave para você entender o pensamento platônico, seja no campo político, seja na ética, seja na estética, seja lá onde for, é a teoria das ideias. Então, se você não entende teoria das ideias, você não entende Platão, certo? Então, vamos lá. O que Platão afirma sobre teoria das ideias? Antes da gente falar sobre a teoria das ideias, é importante a gente estar atento sobre o problema que Platão quer resolver. Qual é o problema que Platão quer resolver? Platão percebe que vira e mexe na natureza, quando a gente vai observando ali os fenômenos e a gente vai tirando conclusões sobre os fenômenos que nós vamos observando, a natureza ela se apresenta de forma diferente. Vira e mexe, os fenômenos se apresentam de forma diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você está na sua casa e aí na sua casa tem um balde de água e dentro desse balde tem uma vassoura, um rodo, seja lá o que for, um cabo dentro desse balde de água. Você que estuda física está ligado nisso. O que acontece quando tem um objeto dentro da água, você olha de uma perspectiva de fora desse recipiente? Você percebe que tem um efeito de refração. Você olha para o balde e parece que a vassoura, o cabo que está dentro, o objeto que está dentro desse balde, com parte dentro e com parte fora, parece que esse objeto está torto. E aí quando você tira esse objeto, o objeto não está torto, ele está normal. Ou seja, o fenômeno se apresentou para você de formas diferentes. E aí cabe então a você se perguntar, caramba, se o fenômeno está se apresentando a mim de forma diferente o tempo inteiro, como é que eu posso encontrar uma verdade absoluta diante de uma natureza que a todo momento está se apresentando de forma diferente para mim? Será que existe então uma verdade absoluta? Será que existe uma verdade estática, universal, que não muda jamais? Porque a natureza está toda hora se apresentando de uma forma diferente para mim. Então esse é o problema central que Platão está querendo resolver, que Platão está querendo desvendar ali os mistérios. É esse o problema que Platão está querendo focar. Então a teoria das ideias nada mais é do que uma teoria que tenta resolver esse mistério da natureza, essas diferentes manifestações dos fenômenos na natureza. Platão ele fala o seguinte: existem dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é aquele que nós percebemos pelos nossos sentidos, pelo nosso corpo. Então é esse mundo material. O mundo sensível é o mundo material. É o mundo que eu consigo tocar, é o mundo que eu consigo cheirar, que eu consigo, enfim, sentir essas informações que são obtidas pelos nossos 5 sentidos. Esse é o mundo sensível, é o mundo material, é o mundo tangível. Esse mundo material que é acessado pelo nosso corpo, ele é um mundo extremamente corrupto. É justamente esse mundo material que é efêmero, ou seja, é um mundo efêmero é aquilo que muda constantemente, que a todo momento está mudando de forma. Então, uma hora, o objeto parece que ele está torto dentro de um balde. Lembra daquele exemplo que eu dei do balde, do objeto dentro do balde, parte para dentro do balde, parte para fora do balde? Então, uma hora parece que o objeto está de uma determinada maneira. Um outro momento, o objeto ele muda. Basta eu tirar esse objeto do balde que parece que ele ganhou uma outra forma. Então, é esse mundo sensível, é esse mundo dos 5 sentidos material que é efêmero. É esse mundo que fica mudando o tempo inteiro. E como esse mundo muda o tempo inteiro, Platão ele vai falar que esse mundo é um mundo imperfeito, porque ele não tem essa constância da informação. Porque os gregos acreditam que aquilo que é perfeito é exatamente aquilo que é imutável. Então, por isso que Platão ele chama esse mundo sensível de imperfeito. E aí Platão ele fala o seguinte: a nossa sorte é que existe um outro mundo, que é o mundo inteligível. Nesse mundo inteligível é justamente o mundo onde tem as verdades absolutas. Por exemplo, vamos supor que você está querendo identificar o que é uma cadeira. Você olha e percebe que no mundo sensível existem diferentes tipos de cadeira. Existem cadeiras azuis, existem cadeiras vermelhas, brancas, pretas, de formas diferentes. E aí você se pergunta, caramba, como é que eu posso definir então uma cadeira se as cadeiras se apresentam a mim de formas diferentes?
Platão fala que no mundo das ideias existe a ideia perfeita de cadeira. Então, se você quer conhecer a verdade, você não pode utilizar o seu corpo para conhecer a verdade, porque o seu corpo só tem acesso a essas coisas sensíveis que estão mudando constantemente. Se você quer conhecer a verdade sobre as cadeiras, ou então se você quer conhecer a verdade sobre o ser humano, ou sobre qualquer outro tipo de coisa que você percebe aqui no mundo sensível, você tem que ignorar essas informações do mundo sensível e procurar aquilo que está no mundo inteligível. Aí você se pergunta, mas caramba, como é que eu acesso a esse mundo inteligível? Olha só a sacada de Platão. Platão ele fala que a natureza humana ela é dividida em duas partes. Uma parte é o corpo e outra parte é a alma. O corpo é aquela parte que tem acesso ao mundo sensível, como nós já vimos. Só que esse corpo ele é mortal. Em um determinado momento esse corpo ele morre. Quando o corpo morre, o que resta é a outra parte da natureza humana, que é a alma. Essa alma, segundo Platão, ela é imortal. Então ela sempre existiu e sempre existirá. Quando o corpo morre, a alma ela sai do corpo e vai para onde? Tadã, lá no mundo, vai lá para o mundo das ideias. Quando a alma vai para o mundo das ideias, ela contempla todas as verdades. Ela consegue contemplar o que é a cadeira em si, o que é o homem em si, o que é a beleza em si, o que é a justiça em si. E essas ideias que estão lá no mundo das ideias são as verdades perfeitas e absolutas. No momento seguinte, a alma ela volta para o mundo sensível, reencarnada em outro corpo. Só que essa alma ela esquece aquilo que foi visto no mundo das ideias, ou seja, essa alma ela esquece as verdades eternas, perfeitas e absolutas. Para essa alma lembrar daquilo que foi visto no mundo das ideias, ela precisa necessariamente fazer um esforço intelectual de abstração. E esse esforço intelectual de abstração, ele é obtido através da filosofia, através da matemática e através da dialética. Então, repetindo, anota aí no seu caderno que isso é importante. Para ter acesso ao mundo das ideias, ou seja, para você lembrar aquilo que foi visto do mundo das ideias, isso significa as verdades absolutas, você deve utilizar a filosofia, a matemática e a dialética. Dialética você já sabe o que é, porque a gente já viu na aula de Sócrates, ok? Então, resumindo, indo direto ao ponto, Platão ele fala nessa sua teoria das ideias que a verdade só é possível ser alcançada se você ignora o seu corpo, se você ignora a sensibilidade. Você tem que ignorar todas as suas paixões corpóreas. E a verdade ela é alcançada através de um exercício de abstração, através da filosofia, da matemática e da dialética, ok? Então fique atento no próximo quadrinho que a gente vai entender agora o pensamento de Aristóteles. Bom, agora que nós já entendemos o pensamento de Platão, temos que entender o pensamento de Aristóteles. E aqui vai uma observação muito importante. Nessa aula, nós vamos estudar somente a teoria do conhecimento de Aristóteles. Aristóteles numa perspectiva comparativa ao pensamento platônico. Então, a parte da ética e da filosofia política, nós vamos estudar em um outro vídeo. A parte de política e ética de Aristóteles não vai ser nessa aula, mas sim em outra aula, certo? Você viu então que Platão ele afirma que o ser humano ele deve ignorar as impressões sensíveis caso ele queira encontrar a verdade. Porque o corpo ele é uma fonte de corrupção para o conhecimento. O corpo ele sempre é um obstáculo para você conhecer a verdade, segundo o pensamento platônico. Aristóteles vai entender isso de forma completamente diferente, porque para Aristóteles é impossível você conhecer a forma, ou seja, o conceito formal das coisas, sem ter acesso à matéria. Então, por exemplo, seria impossível você conhecer o conceito formal de cadeira se você nunca tivesse visto uma cadeira antes na vida. Então, como é que você falaria sequer da cadeira se você nunca tivesse visto uma? Você ia ficar perdidão. Certo? Se eu falo assim, descreva para mim o conceito formal de Biruleibe, você não ia saber falar para mim, porque você nunca viu um Biruleibe na vida, pelo menos eu acho. Existe Biruleibe? Não, acho que não, mas seria dificilmente você conseguiria dizer para mim o que é Biruleibe, porque você nunca viu. Se você viu, depois manda um e-mail pra mim que a gente conversa, que eu fiquei interessado nisso aí. Mas enfim, se você nunca viu alguma coisa, você jamais consegue falar sobre ela. Então você precisa ter contato com a coisa material para você poder falar sobre essa coisa material. Sendo assim, como é que você vai ignorar os sentidos do seu corpo na hora de conhecer alguma coisa ou o conceito formal de alguma coisa? Então Aristóteles ele fala que forma, ou seja, o conceito formal, a forma, ela não se separa da matéria, ou seja, da coisa no seu objeto material. Não tem como separar a ideia,
da matéria, como Platão tentou fazer. Platão tentou dividir, existe o mundo inteligível, existe o mundo sensível. Aristóteles vai lá, não, cara, pera aí, o mundo inteligível, ou seja, o aspecto inteligível, o aspecto formal, também está aqui no mundo material. Então, se você quer conhecer a natureza, se você quer conhecer as coisas, tem que ter contato prático, tem que ter contato material. Tá? Outra característica bem importante de Aristóteles é que ele vai falar que existe todas as essências, tudo que existe na natureza possui uma forma, tudo que existe na natureza possui uma matéria. Então você tem lá o conceito de cadeira, você tem a cadeira manifesta na sua forma material, tem forma, tem matéria e tem também, cara, a finalidade. Assim como a cadeira ela tem o conceito de cadeira, que a gente pode, sei lá, falar que o conceito, a forma de cadeira é um objeto com 4 pernas, um assento e um encosto. É a forma de cadeira, o conceito formal de cadeira. A matéria seria a cadeira física, que você senta ali, que você está sentado para me assistir. E a função seria a finalidade dessa cadeira, qual o propósito dessa cadeira. Segundo Aristóteles, tudo na natureza tem uma função, tudo tem um propósito. A cadeira tem uma função, os seres humanos têm uma função, a árvore tem uma função, enfim, tudo, absolutamente tudo. E essa função já constitui a substância e a essência dessas coisas. Então, na essência de homem, eu quero saber qual é a essência de homem. Já tem lá qual é a sua forma, qual é a sua matéria e qual é a sua função ou a sua finalidade. A gente pode chamar essa função de causa final também. Então, função das coisas a gente pode chamar de causa final. É um conceito técnico aí para se referir a esse ponto, a esse lado da filosofia de Aristóteles, tá? Então, só para a gente esquematizar aqui bem bonitinho. Platão acredita que forma e matéria estão em locais separados. Então, uma coisa é o conhecimento formal, outra coisa é o conhecimento material. E Platão vai falar que você tem que rejeitar o conhecimento material. Porque a matéria, que é conhecida e acessada pelo corpo, é algo que atrapalha o conhecimento. Já Aristóteles é o oposto. Você quer conhecer as coisas, você tem que recorrer aos sentidos do seu corpo, porque a matéria, ela é indispensável para a aquisição do conhecimento, certo? Então, é isso. Lembrando, a parte de ética e política de Aristóteles nós veremos em outro vídeo, ok? Então, fique atento na próxima aula.